As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Depois de vários dias de instabilidade atmosférica, eis que se perspectiva o regresso do sol, acompanhado de temperaturas altas, na ordem dos 30 graus. Assim será já a partir desta quinta-feira, 23 de maio, sendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para risco muito elevado de incêndio neste sábado, numa tendência que se centra para a quase globalidade do Médio Tejo. A subida não se ficará apenas pelas máximas, uma vez que os valores mínimos também terão aumento acentuado na ordem dos 5 a 6 graus, passando para os 13. Ainda segundo o mesmo quadro atmosférico, o IPMA não projeta chuva até final deste mês. Tenha atenção que nos dias de perigo muito elevado é proibido realizar trabalhos com recurso a corta-matos e destroçadores e ainda a motorroçadoras. Neste particular, a lei prevê a exceção daquelas que utilizam cabeças com dispositivos não metálicos, por exemplo, de fio de nylon. Também não pode utilizar todos os equipamentos com escape, sem dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte como motosserras ou rebarbadoras. Futuro Verde em Ação. É este o desafio que se coloca aos jovens que têm entre 15 e 25 anos e que podem ser um agente de transformação na comunidade, neste caso no concelho de Tomar. A ideia resulta de uma parceria entre a Fundação Ajuda em Ação e a Fundação Repsol, neste particular com a autarquia nabantina, e aponta para a criação de iniciativas sustentáveis e sociais. Ou seja, está em causa um programa de revitalização das comunidades e ecossistemas. Registro para a apresentação deste projeto em Tomar, precisamente no Salão Nobre, à altura em que Mário Balduin, da Fundação Ajuda em Ação, explicou então aquilo que está em causa, reforçando que o foco está centrado na população juvenil. Nós queremos que estes jovens tenham uma primeira fase de preparação também para o diagnóstico, pensar sobre a sua região. É muito importante, e tenho sentido isto muito sempre que falamos com os jovens, sentir muito que os jovens precisam de falar sobre o sítio onde vivem e diagnosticar quais são as suas necessidades. E depois nós convidamos os jovens a pensar criticamente sobre esse diagnóstico e a preparar soluções, que soluções é que eles podem ter para resolver aquilo que pode ser para eles um problema e parece como necessidade. Esta preparação é um processo todo acompanhado em 4 momentos. O primeiro momento diagnóstico, um segundo momento de formação, um terceiro momento de preparação de construção de um projeto e um quarto momento que é de execução. Presente nesta sessão esteve também Joaquim Reis, diretor da Fundação Repsol em Portugal, ele que nasceu em Tomar e mostrou-se confiante sobre o impacto positivo que este projeto irá ter no concelho, centrando atenções noutro objetivo, que passa pela reflorestação de algumas zonas, desde logo baldios e áreas ardidas. Este projeto, em conjunto com a Ajuda em Ação, é de facto, com o apoio da Câmara Municipal e a adesão dos jovens, é algo que queremos que vai ter um impacto muito positivo na geração de oportunidades aqui na região. Este projeto faz parte entra no âmbito do Motor Verde Mais Floresta, que acabaram de ver aqui no vídeo, que é um projeto de reflorestação a grande escala. Ele destina-se a fazer grandes plantações em terrenos baldios e áreas ardidas e, com isso, mitigarmos a pegada de carbono. É um projeto de triplo impacto, como foi referido no vídeo, tem impacto ambiental, económico e social. A parte ambiental, porque na reflorestação dos terrenos baldios e áreas ardidas utilizamos árvores autóctones e, portanto, tem toda também a preservação da biodiversidade nos territórios. A parte económica dinamiza, obviamente, a economia local. Uma componente que ele tem para áreas da maior dimensão tem uma componente tecnológica importante que tem a ver com a instalação de tecnologia de satélite e sensorização para a detecção precoce de incêndios, que é um aspecto bastante importante neste tipo de projeto. A fechar a sessão, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, elogiou o papel das entidades privadas no desenvolvimento de projetos em prol das comunidades, desafiando tudo e todos para que juntem esforços e recursos em nome do bem comum. É realmente sublinhar o quão importante é que quando as empresas, as fundações, enfim, outras entidades que não as entidades públicas, desenvolvem projetos que vão de encontro às comunidades. E neste caso, num primeiro momento, pelo menos, de encontro aos mais jovens. E, portanto, temos sempre que aplaudir e de agradecer, porque, efetivamente, eu, noutros contextos, e nomeadamente nos contextos mais da educação, uso muitas vezes esta frase, da qual realmente gosto muito, aquele provérbio
que uns dizem indiano, outros dizem africano, mas não interessa, é preciso uma aldeia para educar um menino, é bem verdade e é cada vez mais verdade. É preciso que todos, nas comunidades, na sociedade, juntemos esforços, e com isso quer dizer recursos, projetos, o que quer que seja, para chegarmos a objetivos que efetivamente são objetivos comuns. Futuro Verde em Ação, desafio que se coloca aos jovens que têm entre 15 e 25 anos e que se centra no concelho de Tomar. Rádio Hertz, a primeira a informar. O entroncamento está a receber até esta quarta-feira mais uma edição, a quinta, do Portugal Railway Summit, evento de larga escala que decorre precisamente no Museu Nacional Ferroviário, onde marcam presença especialistas, líderes da indústria e profissionais do setor para discutir os mais recentes avanços, desafios e oportunidades da ferrovia. Está em causa uma organização da Associação da Plataforma Ferroviária Portuguesa. A Hertz marcou presença na sessão de abertura, à altura em que o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, não hesitou em classificar a ferrovia como uma das prioridades em Portugal. Porque a ferrovia é e continuará a ser uma das prioridades para as infraestruturas em Portugal. A ferrovia tem tido uma trajetória crescente de investimento. Obviamente, dir-me-ão, temos de manter, sim, temos de manter, não podemos viver de paixões, não podemos só investir em rodovia, só investir em ferrovia, tem de haver uma continuidade, tem de haver uma articulação, e falarei um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é um compromisso deste Governo, e aliás é um compromisso até do anterior Governo, está ali o anterior Secretário de Estado, e portanto mantemos esse compromisso e vamos acelerar. Existem dois planos que estão em curso, desde logo o Ferrovia 2020, focado em mercadorias, nas ligações internacionais, na requalificação, garantindo que teríamos aqui a base para poder funcionar, 2 mil milhões de 2014 a 2023. E começa agora, ou começou há pouco tempo, o PMI 2030, e falarei um pouco mais, um nível muito acima do ponto de vista de investimento público na ferrovia, são 10,5 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2030, e de facto tem uma ambição muito maior, tem uma lógica de disrupção para com a ferrovia. E, portanto, complementa aquilo que estava a ser feito, dá um salto em frente. Jorge Faria, a fechar a sessão, presidente da Câmara do Entroncamento, que recuou no tempo para dar conta da ligação do concelho à ferrovia, já lá vão 160 anos. Que em 22 de maio de 1864 se iniciou o primeiro serviço comercial entre Entroncamento e Soura. E por isso, e também nesse ano, 1864, se iniciou o primeiro serviço que ligou Lisboa, Entroncamento e Entroncamento Badajoz. Portanto, esta ligação à ferrovia da nossa comunidade vem desde aí, e desde aí nós temos assistido a um desenvolvimento da nossa comunidade em paralelo com o desenvolvimento da ferrovia. É dos únicos ou dos poucos exemplos a nível mundial em que isso acontece. Não somos o maior centro ferroviário, mas somos claramente uma comunidade que se desenvolveu em torno da ferrovia e com a ferrovia. E essa característica, essa matriz ferroviária, que resulta obviamente da nossa localização privilegiada, desenvolveu-nos uma forte identidade em torno da ferrovia, uma espécie de ADN social que constituem características que nos diferenciam enquanto comunidade e constituem mesmo uma mais-valia competitiva no confronto com outras cidades e outras regiões. Portugal Railway Summit segue até esta quarta-feira, é o maior evento ferroviário nacional e aqui num centro ferroviário de excelência como o Entroncamento. Rádio Hertz, informação. Um homem de 35 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Coruche, suspeito de tráfico de droga. Na sequência de uma ocorrência envolvendo um incêndio numa habitação, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local onde detectaram uma estufa, tendo verificado que no interior estavam equipamentos preparados para o cultivo, secagem e embalamento de cannabis. Foi possível identificar e deter o indivíduo, tendo sido possível apreender diverso material, entre o qual se destacam 50 calos,
geles, pés de cannabis, 5 telemóveis, 80 vasos de plástico preto, 30 transformadores de corrente elétrica, 2 motores de ventilação contidos em caixas de madeira, 2 aquecedores industriais elétricos de chão, uma balança e diversos sacos de acondicionamento e uma mini estufa para germinação de sementes. A Polícia de Segurança Pública de Leiria montou uma operação no âmbito do combate à realização de corridas ilegais e alterações de veículos sem autorização. A ação que teve lugar na zona industrial de Cova das Faias foi desencadeada como sequência da verificação e monitorização de vários ajuntamentos de veículos naquele local durante os últimos meses, com diversos episódios de comportamentos de risco durante a condução, colocando assim em perigo a segurança quer de outros condutores, quer das várias pessoas que se deslocam àquele local para assistir às acrobacias ilegais. Com esta operação, acabaram por ser fiscalizadas cerca de 40 viaturas, resultando na apreensão de 3 veículos por alterações não autorizadas às características. Ainda como consequência desta fiscalização, foram apreendidos os documentos de outras 2 viaturas, elaborados 10 autos de contraordenação por motivos diversos, um aviso de apresentação de documentos e ainda a apreensão de cerca de 5 gramas de haxixe. Rádio Hertz, a primeira a informar. O entroncamento assume-se cada vez mais como a referência ferroviária de Portugal por excelência, desde logo pela sua centralidade. Nesse sentido, causou estranheza ao facto de o traçado de alta velocidade previsto para o país deixar de fora a conhecida cidade dos comboios, situação que Jorge Faria, presidente da Câmara, não encara como um drama. Em recente entrevista à Hertz, o autarca deixou claro que a prioridade passa pela valorização da linha do Norte e na melhoria das ligações com Lisboa e Coimbra, por exemplo. É verdade, eu não faço um drama. Eu percebo também as premissas que estão por trás da decisão da alta velocidade ter um trajeto diferente e também, como já disse, mesmo que passasse aqui, passaria só para nós dizermos adeus, porque a alta velocidade, por definição, são sistemas de mobilidade ferroviária para ligar grandes centros que têm distâncias significativas e, portanto, dificilmente a alta velocidade tinha condições para parar aqui ou parar em Santarém, por exemplo. E, portanto, não faço um drama por não passar aqui a alta velocidade, porque justamente, como disse, isso vai libertar o canal ferroviário da linha do Norte, que está completamente congestionado, e vai permitir melhorar a oferta do nosso serviço, quer de transporte para Lisboa, para Coimbra, quer também de transporte de mercadorias, que também é importante. O que nós continuamos a fazer é afirmar-nos como o centro ferrovia por excelência e continuar a captar investimentos nas áreas de retaguarda, no caso da manutenção, ou estamos também a trabalhar no âmbito da formação profissional ou noutras áreas de competências, mas também nas áreas da logística ferro-rodoviária, que temos vindo a reforçar, digamos, os investimentos nessa matéria. Um dos grandes cavalos de batalha de Jorge Faria tem incidido na reabilitação da estação da CP, um anseio antigo do autarca e da população, até porque estão em causa questões de segurança. O presidente da Câmara deixou claro que se dependesse da autarquia, a obra já estaria feita, acrescentando mesmo que já não leva a sério a infraestruturas de Portugal face aos sucessivos adiamentos da situação. Jorge Faria disse que se fosse em Lisboa ou no Porto, o problema já estava resolvido. Ainda há muito pouco tempo tive aqui o Sr. Vice-Presidente das Infraestruturas, com quem, aliás, temos uma excelente relação, e eu voltei a questioná-lo sobre isso, e ele, tem muita pena e tal, processos internos e tal, e a tentar desbloquear aquilo, e ele disse, eu já não levo a sério a vossa, desculpem lá, já não vos posso levar a sério, porque nós, no caso da supressão da passagem de nível, nós, Câmara de Entroncamento e a Braquinha, há cerca de 3 anos alterámos os nossos orçamentos para acomodar aquilo que era a aquisição do projeto, que era a nossa responsabilidade. Só nos falta que a IP nos mande um draft do protocolo, e tem que ser eles a mandar, porque se fomos nós, vai andar para trás 50 vezes. Só nos falta que eles enviem o draft do protocolo para nós assinarmos, para podermos avançar com o processo. E isto não avança. Por isso que eu lhe digo, aquilo que ficou da nossa responsabilidade está tudo ou feito ou a ser concretizado. O ficou do lado da IP. Só que, de facto, a resposta da IP, por vezes, não é aquela que nós gostávamos. E já agora deixe-me dizer que tenho a certeza que se fosse uma situação em Lisboa ou Porto, a resposta era diferente. Porque ainda continua neste país, e em algumas empresas desta dimensão, a haver uma ideia muito antiga, que é Lisboa e Porto, e o resto são cantigas.
Presidente da Câmara do Entroncamento não faz drama pela ausência da alta velocidade no concelho e aponta o dedo à IP pela falta de obras na estação, referindo que se fosse em Lisboa ou no Porto, já estava resolvido. Rádio Hertz. Informação. Tenha atenção, está em curso até 7 de junho para uma intervenção relativa à aplicação de produtos fitofarmacêuticos após desmatação junto à via férrea nos espaços confinantes com a linha do Norte, nas freguesias de Paialvo, Sabacheira e União da Madalena e Bezelga, concelho de Tomar. As intervenções estão enquadradas no âmbito das atividades de controle da vegetação até aos 5 metros dentro do domínio público ferroviário e até aos 10 metros nas zonas constantes do Plano Municipal de Defesa das Florestas contra incêndios, usando o produto Touchdown Premium e pontualmente também o Chicara, refere uma nota de esclarecimento por parte da autarquia nabantina. De forma a garantir a segurança, é recomendado o máximo cuidado na utilização daqueles espaços, evitando o uso dos mesmos por crianças e animais nas 24 horas seguintes à aplicação do produto, acrescenta o mesmo texto. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta. Há cerca de 2 anos, neste mesmo espaço, abordei este assunto. Nessa altura o tema versava o estado em que se encontravam os 2 cemitérios da cidade de Tomar. Falta de ordenamento, falta de limpeza, arranjos deficientes das campas, lápides abandonadas, terras acumuladas, etc. Passado este tempo, o que infelizmente se constata é que o que foi dito nessa altura se mantém perfeitamente atual. Tanto no chamado Cemitério Velho, junto ao Quartel dos Bombeiros, como no de Marmelais, continuam notórios os problemas que referi. É triste o panorama que se pode encontrar. Esta contínua falta de dignidade destes espaços e o desrespeito para com os familiares já deveria ter feito refletir a entidade responsável, o município de Tomar. Já não basta fazer meia-culpa e reconhecer o problema. Têm que atuar. E não é só a instabilidade do tempo que explica a situação a que se chegou. Os cidadãos de Tomar não esperam dos responsáveis respostas resignadas, querem proatividade e soluções. Este tipo de espaços requerem uma intervenção permanente e, quer seja com recurso a serviços externos, quer seja com a rentabilização ou reforço dos meios existentes, medidas urgentes têm que ser tomadas. Acreditando no que tem sido afirmado pelo Executivo da Junta da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em sessões da Assembleia de Freguesia, o município ainda não apresentou uma proposta de transferência de competências nesta área que tenha sido considerada atrativa para a sua efetivação. Não restando dúvidas de que o órgão autárquico mais próximo das populações é aquele que melhor resolve os problemas, torna-se premente o entendimento entre as duas instituições. De qualquer forma, a Junta de Freguesia não se deve fazer arrastar a esta situação. A falta de acordo não deverá servir para se demitir das responsabilidades que também tem num território que está sobre sua alçada. Os tomarenses não podem ser deixados sem resposta e o problema não pode continuar a ser empurrado para o município. Esta indefinição, provocada ou não, só ajuda a denegrir a imagem dos entes públicos. Já é tempo da Junta de Freguesia chamar a si a responsabilidade dos cemitérios da cidade. A falta de dignidade a que estão remetidos devem envergonhar todos aqueles que de alguma forma têm responsabilidade sobre o assunto. Nós, cidadãos, não nos devemos demitir de denunciar tal situação. Alexandre Horta com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.